Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou resolver um exercício que os amigos colocaram em um grupo de WhatsApp que eu pertenço. O exercício ele fala o seguinte: toda a produção semanal de latas de suco de certa fábrica foi vendida a 3 lojas, aqui designadas por A, B e C. Para a loja A foi vendido 1/3 da produção. Para a loja B foi vendido 40% da produção. E para a loja C foram vendidas 11.360 unidades. Qual a produção semanal de latas de suco dessa fábrica? Bem, o enunciado do exercício, a parte escrita, parece até um bicho de 7 cabeças, né? Muito grande, tem muitas informações. Mas agora a gente vai, a pouco, desmembrando, né? Escrevendo para a linguagem matemática o que a gente quer. Bem, como eu quero saber a produção semanal, eu vou chamar essa produção semanal de uma letra, né? Que representaria um valor. Então, a produção semanal eu vou dizer que é X latas de suco. Então essa é a produção semanal. Aí vamos voltar ao enunciado para a gente ir passando da linguagem escrita para a linguagem algébrica. Então fica ali o seguinte: toda a produção semanal de latas de suco de certa fábrica foi vendida a 3 lojas. Beleza. Para a loja A foi vendido 1/3 da produção. Então a gente vai pegar 1/3 da produção, né, que no caso é X. Isso aqui foi vendido para a loja A. Para a loja B foi vendido 40% também da produção. Então mais 40% da produção. E para a loja C foi vendido 11.360 unidades. Então, mais 11.360 unidades. Se você somar o que foi vendido para a loja A, para a loja B e para a loja C, você vai encontrar o total da produção, que no caso aqui é X. Bem, neste enunciado aqui, a gente encontra frações, porcentagem e também uma quantidade específica, né? Ou seja, um número, um valor. E, no caso aqui, uma letra, que é o valor desconhecido. Então, vamos arrumar essa equaçãozinha aqui para a gente resolver ela. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, é transformar esse 40% aqui em fração. Então, 1/3 de X mais, 40% é a mesma coisa de você escrever assim, 40%, né? Aí repete o X mais 11.360 igual a X. Olha, já ficou mais bonitinha a equação. Quando você está resolvendo alguma operação de matemática e você tem frações e números inteiros, é aconselhável que você transforme os números inteiros em fração. Neste caso aqui, é só você colocar o número 1 embaixo do 11.360 e também embaixo do X. Bem, novamente observando a equação, olha, os denominadores eles não são iguais. Se eles não são iguais, a gente vai ter que arrumar uma forma de fazer com que eles se tornem iguais. Como é que você faz isso? É simples, é só calcular o MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui, o 3, o 100, o 1 e 1. Fazer uma barra vertical e vamos dividir pelos números primos. Bem, algum número desse aqui divide por 2? Sim. Então a gente coloca o 2 aqui, Repete o 3, 100 dividido por 2, 50. E o 1 é só a gente repetir. Novamente,
Algum número desse aqui divide por 2? Sim. Então a gente coloca o 2 aqui, ó. Repete o 3. Aqui dá 25. Repete 1, repete 1. Novamente a mesma pergunta. Algum número desse aqui divide por 2? Não. E por 3? Por 3 sim, ó. Então colocamos o 3 aqui, ó. Aí aqui vai dar 1, 25, 1 e 1. A mesma pergunta. Algum número desse aqui, ó, divide por 3 novamente? Não. Qual é o próximo número primo? O número 5. Algum número desse divide por 5? Sim. Então colocamos o 5 aqui. Ó, repete 1. 25 dividido por 5 vai dar 5, 1 e 1. A mesma pergunta. Algum número desse aqui, ó, divide novamente por 5? Sim. Colocamos o 5 aqui. E aí a gente vai chegar ao resultado 1, 1, 1 e 1. E aí é só você multiplicar os números que estão depois da barra. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 vai dar 60. E 60 vezes 5 vai dar 300. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. Como aqui eu tenho 4 frações, ó, eu vou colocar o 300 4 vezes. Ou você pode fazer uma única barra e colocar o 300 uma única vez. Mas nesse exercício eu vou fazer 4 vezes. Então você vai colocar aqui a barrinha, 4 vezes, e colocar o 300 embaixo, que é o mínimo múltiplo comum. Bem, feito isso, você vai pegar o mínimo, que é o 300, dividir pelo antigo denominador aqui da fração, e o resultado você multiplica pelo de cima, né, pelo numerador. Então vamos lá. 300 dividido por 3 vai dar 100. Aí você coloca o 100 aqui em cima e dentro do parênteses você coloca o que já tinha em cima, um x. Ah, mas se eu quiser já multiplicar, posso? Pode. Mas eu aqui estou fazendo passo a passo. Novamente. 300 dividido por 100 ó, vai dar 3. Aí você coloca o 3 aqui em cima e coloca o 40x dentro do parênteses. Novamente. Ó, 300 dividido pelo número 1 vai dar 300. Então você coloca o 300 aqui. E dentro do parênteses, o 11.360. Igual. Novamente, 300 dividido pelo número 1 vai dar 300. E dentro do parênteses, a gente coloca o número x. Feito isso, vamos anular ou cancelar o mínimo múltiplo comum. Então, cortou aqui, cancelamos. Agora a gente vai eliminar os parênteses aqui na parte de cima. Como é que a gente faz isso? A gente usa a propriedade distributiva, né? Que é só multiplicar o que está fora do parênteses com o que está dentro. Lembrando que sempre a gente vai fazer o jogo do sinal. Olha, o 100 não tem sinal, o 1x também não tem sinal. Então significa que eles são positivos. Então vamos lá. Mais e mais dá mais. 100 vezes 1 vai dar 100, repete o x. Então aqui deu 100x. Novamente, usar a propriedade distributiva. Então, mais e mais dá mais. Aí 3 vezes 40 dá 120 e mantém o x. Novamente a propriedade distributiva. Mais e mais dá mais. E aí a gente multiplica 300 por 11.360. Bem, eu vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui de uma maneira um pouquinho mais simples. Eu não vou colocar os zeros na conta. Então eu vou pegar aqui, ó, 1136 e vou multiplicar pelo número 3. Tá? Então vamos lá. 3 vezes 6, 18, vai 1.
3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. Vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. E 3 vezes 1, 3. Bem, só que esse 1136, na verdade, ele era 11.360. Então, faltou um zero aqui, ó. E o 3, ele é 300. Então, aqui, ó, você faltou 2 zeros. Aí você conta quantos zeros faltaram aqui e acrescenta no resultado. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o resultado da multiplicação vai ser 3.408.000. E, finalmente, mais e mais dá mais. 300 vezes x vai dar 300x. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau, só que ela ainda não está organizada. Por que não? Porque você tem, ó, antes da igualdade, você tem termos que têm letra e números. E a gente tem, depois da igualdade, termos com letra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos os termos que têm letra e deixar antes da igualdade, e os termos que não têm letra, a gente coloca depois da igualdade. Só que tem um detalhe. Quando você mudar o 300 de lugar, o 300x de lugar, como ele é mais, ele vai ficar menos. Quando você mudar o 3.408.000 de lugar, como ele é mais, ele também fica menos, né? Porque houve uma mudança de lugar, né? Ele vai passar de depois da igualdade, você vai colocar antes, e esse que está antes, você vai colocar depois. Então vai ficar o seguinte, ó, 100x mais 120x menos 300x igual a menos 3.408.000. E agora é só resolver antes da igualdade e repetir o que está depois. Olha, 100x mais 120x vai dar 220x. Menos 300x vai dar menos 80x. Porque a gente repete o sinal do maior e diminui. E depois da igualdade, a gente simplesmente repete o número. Como eu quero saber o valor do x, que no caso é a produção semanal, eu vou deixar o x aqui isoladinho, né? Vou deixar ele sozinho antes da igualdade. E esse menos 80, ó, que está multiplicando x, eu vou passar ele dividindo, porque você muda ele de lugar. Então vai ficar, ó, menos 3.408.000 dividido por menos 80. Então, temos que x é igual. Primeira coisa que eu vou fazer nessa divisãozinha aqui, ó, é o jogo do sinal. Então, menos com menos deu mais. Então, eu já sei que o resultado é positivo. Uma outra coisa que eu vou fazer, para ficar um pouco mais simples a divisão, é cortar esse último zero com esse aqui, ó. Então, na verdade, a minha divisão ficou 340.800 dividido pelo número 8. E aí a gente vai efetuar a divisão. Ó, 3 não dá para dividir por 8. Vamos pegar o 34. Aprendendo, usando a tabuada, a gente vai usar aqui o número 4. 4 vezes 8, 32. Ó. Diminuindo, ó, me sobrou 2. Abaixa o primeiro logaritmo, depois do 4, que é o 0. Formou 20. 20 dividido por 8 vai dar 2, porque 3 é muito. 2 vezes 8, 16. Ó. Subtraindo, ó, me sobrou 4. Abaixa o próximo logaritmo. O próximo, depois do 0, é o 8. Ó. Aí você formou 48. 48 dividido por 8 vai dar 6, porque 6 vezes 8 vai dar 48. Ó. E não me sobrou nada. Abaixa o próximo logaritmo, que é o 0. 0 dividido por 8 vai dar 0. Abaixa o próximo, que também é 0. 0 dividido por 8 também vai dar 0. Ou seja, o valor do x vai dar 42.000
Lembrando que o valor do X é a produção semanal, que é exatamente o que o exercício estava pedindo. Então, no caso aqui, ó, 42.600. Aí o exercício pede, ó, qual a produção semanal de latas de suco dessa fábrica? 42.600 latas de suco, beleza? Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os amigos. Se você quiser que eu resolva algum exercício, coloque lá nas postagens. Se você ainda não estiver inscrito no canal, faça a sua inscrição. Você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado.